que ela é conselheira de renas, faz parte da equipe de coordenação da campanha Bola na Rede, e ela é diretora dos programas sociais do Vale da Bênção para compor a mesa. Também chamar o Wellington Silva, ele também é conselheiro de renas, também faz parte da equipe de coordenação do Bola na Rede, e ele é diretor de Relações Institucionais da Visão Mundial. O Wellington e a Débora vão conversar um pouquinho com a gente, e antes a gente queria passar para vocês um vídeo. Uma coxinha, por favor. Só um pouquinho. R$2. Valeu. Quero um chocolate. Eu sou teste! Onde é que você estava? Anda! Onde é que você estava? Cala a tua boca! Não quero saber! Que é? Que tá essa porcaria aqui? A tua mãe deixou você aqui, agora tem que ajudar. Anda! Vai pro teu quarto que já tem cliente! Anda pro teu quarto que já tem cliente! Porque eu não sei mais o que eu faço com essa menina. A gente dá de tudo pra essas crianças, estão sempre com essa cara. E essa peste, onde mesmo que apontou uma? Porra, deixou o cliente esperando aí. Sai daqui, me deixa em paz. Bom dia a todos, a vocês que estão conosco e escolheram estar aqui, né, nesse momento para a discussão de um tema tão importante, um tema que nos constrange. Esse filme, a gente não sabe se no final dele a gente aplaude, a gente não sabe se a gente chora, a gente vê assim, né, os rostos assim pensativos. Mas esse filme ele bem colocado nesse momento, é um momento de reflexão. E muitas vezes, quando nós falamos desse assunto, esse assunto se torna uma consternação do coração, né? Então, as pessoas que falaram desse tema durante a fase 1 da campanha, eu mesma, aconteceu de eu estar falando num grupo como esse que nós estamos aqui hoje, e igreja, escola. Você começa a falar sobre esse assunto, você vê na plateia as pessoas chorando,
aí se comovendo. Então, esse sentimento, né, que nos traz nessa manhã, mas um sentimento de celebração também. Então, a celebração em primeiro lugar, nós louvamos a Deus porque estamos aqui. Estamos aqui em rede, estamos aqui na Renas, e você que está conosco, talvez primeira vez, a oportunidade de discutir esse tema juntamente conosco, e outros que já estão discutindo há mais de 4, 5 anos, talvez até mais, né, na discussão desse tema. Mas, dentre essas pessoas que discutem o tema e vivem, estão praticando ações, eu queria cumprimentar todos os nossos articuladores, apoiadores da fase 1. Então, quem é uma dessas pessoas, fique em pé para a gente poder conhecer e reconhecer quem são as pessoas que estiveram conosco na fase 1 da campanha. Isso, 3, só 4, 5. Então, fique em pé, levanta a mão assim. Olha, minha surpresa, eu achei que teria mais, né? E então eu vi aqui articuladores das cidades, né, das 12 capitais, onde nós estivemos na fase 1, e vi pessoas também que representam Luciana, do Claves, isso, representam nossos parceiros técnicos, o Claves foi um parceiro técnico, e também a Suzete representando aqui os nossos apoiadores, tivemos apoiadores financeiros, então a Compassion é uma dessas organizações. Mas vi a Petrúcia de Minas Gerais, a Wilma de Manaus, Jailma de Fortaleza e mais uma cidade? Só as 3 articuladoras aqui. Bom, campanha, bola na rede, um gol pelos direitos da criança e do adolescente. Então, para nossa surpresa, se muitos de vocês não estiveram totalmente envolvidos na fase 1, pode ser que não tenham acompanhado mais de perto a fase 1. Ou pode ser que já acompanharam, já foram despertados e por isso estão aqui para poder acompanhar um pouco mais. Mas se eu puder resumir a fase 1, eu diria pelo menos 4 palavras, que são as ações que tivemos. 12 cidades sede da Copa, que já nos dá alusão que a campanha foi uma campanha desenhada para que estivéssemos em ações na Copa do Mundo 2014. A campanha nasce de um encontro como este, o Encontro Renas, em Recife, em 2010, e uma pessoa traz para o grupo coordenador de Renas a pergunta: o que Renas vai fazer durante a Copa do Mundo? E nós não tínhamos resposta para dar. O tema foi totalmente acolhido pela coordenação, e então foi dessa forma que nós implantamos a campanha do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no turismo, porque nós tínhamos, então, a alusão à Copa do Mundo e às 12 cidades sede da Copa do Mundo, e também aos turistas que estariam chegando ao Brasil. Outra palavra-chave, dia 18 de maio. Quando nós começamos, em 2010, a pensar no assunto, muitos de nós nem sabíamos da existência do dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente. Esse foi um ganho para a campanha, quando nós começamos a trazer para a nossa temática, nosso espaço, a nossa discussão, levar para igrejas, escolas e ruas, e levar o dia 18 de maio. E ações maravilhosas foram feitas nesse dia. Mutirão de oração, então é a terceira palavra, oração. Então foi com a nossa parceria com Rede Mãos Dadas. Nós tivemos a oportunidade de orar, de entender melhor, de entregar essa situação nas mãos de Deus e trazer uma forma prática da igreja orar e se posicionar através daqueles roteiros, né, que tínhamos para que as pessoas pudessem estar orando no mutirão de oração. A outra palavra é protagonismo, que então, novamente, com o apoio de Claves, e a Luciana, então, representando Claves aqui, nos ensinando e nos despertando a olhar a criança ou adolescente como protagonista e trazendo uma ferramenta super interessante da vacinação para que a criança pudesse ficar esperta e também para que a criança e o adolescente possam multiplicar a temática e o protagonismo no enfrentamento à violência.
A campanha, de uma forma geral, graças a Deus, atingimos objetivos e, nesse momento, estamos trabalhando com a sistematização. Para Renas, foi uma temática bastante interessante, uma temática que nos trouxe um desafio e nos uniu neste tema, apesar do tema, como eu falei no início, ser um tema que nos faz chorar, mas é um tema que nos faz agir. Então, graças a Deus, Renas acolheu, os membros de Renas, então, acompanhando de forma assim, maravilhosa, e me lembro das igrejas e organizações, né? Muitas delas já trabalhavam, outras nunca haviam trabalhado com esse tema, tiveram oportunidade de abraçar a causa. E essa sistematização, o que nós queremos fazer? Na verdade, é uma experiência, é um aprendizado para nós mesmos, porque nós resolvemos seguir para a fase 2 da campanha, mas o que acontece? Se Renas, porventura, tiver oportunidade, um novo desafio em outra temática, nós teríamos, então, os aprendizados, aquilo que nós acertamos de fato, aquilo que precisa ser repetido, não podemos esquecer, aquela forma deu certo, e aquelas coisas que você nem pensa em fazer de novo, porque dá errado, né? Então, uma coisa que nós vimos que deu muito certo e que a gente deve repetir, você tem um tema importante, você é claro no seu apelo. A outra questão você tem pessoas, articuladores, os articuladores foram extremamente importantes, abertos para treinamento e capacitação. Tivemos um grupo coordenador, um grupo executivo que deu todo o apoio e parceiros técnicos, que esses, então, facilitaram muito nosso desempenho. A outra coisa que o Wellington deve abordar é que nós tivemos um valor bastante importante, que nós não deveríamos ter aquele sentimento que Renas descobriu a América. Então, agora vamos falar sobre enfrentamento à violência contra a criança e adolescente. Nós fomos com cautela, porque nós reconhecíamos que haviam outros atores na rede de enfrentamento que sabiam muito mais que nós. Pessoas que já estavam no dia 18 de maio há muito tempo. Então, nós fomos com cautela, com humildade, e isso nós tivemos um ganho enorme. Renas conseguiu, através desse valor, né? Chegar nos espaços públicos e chegamos ao Ministério do Turismo e Secretaria de Direitos Humanos, e isso foi muito importante. Fase 2, nós vamos ouvir daqui a pouco, e vocês vão ver que já estamos em total trabalho, graças a Deus, um grupo bastante articulado, entrosado, a Jailma com um grupo forte ali em Fortaleza, que ela vai apresentar, Benjamin, também um grupo forte, coeso, ali no Rio de Janeiro, e região norte, que é o nosso sonho, que estamos começando, então, a projetar o que vamos fazer na fase 2. Bom, termino aqui com uma pergunta e também uma afirmação. A pergunta é: o que faz as pessoas estarem na campanha? O que fez você escolher este tema e você sentar aqui? Você tinha mais, pelo menos, outros 3 temas, e alguma coisa fez com que você estivesse aqui. Então, a pergunta e a gente pode ir respondendo essa pergunta, enquanto a gente vai ouvindo todo esse conceito. Talvez porque você já se viu envolvido numa situação como essa, pessoalmente, ou um terceiro muito próximo. E outras respostas a gente teria. Mas o fato é que alguma coisa fez com que você optasse em estar aqui nessa discussão. E a outra reflexão eu estou lendo o livro do fundador da Visão Mundial, Bob Pierce, e a filha dele conta a história de toda a família, um homem de Deus, um homem de visão, um homem que Deus usou profundamente para que pudesse desenvolver a visão mundial. Mas é um homem com muitas fraquezas. Se você ler o livro, você vai ficar apavorado, porque a família dele tinha muitas fraquezas e problemas comportamentais, problemas de saúde, e então a gente olha assim e fala: nossa, esse homem, né? Esta família. Interessante é que a filha dele, a Marili, ela foi tocada por Deus para escrever a história do pai nesta perspectiva da fraqueza, na perspectiva da fraqueza que a família teve e do resultado que Deus fez, apesar da fraqueza e diante da fraqueza.
E ele, então, tem uma frase célebre, que é aquela que o meu coração se comova com o que comove o coração de Deus. E ela fala que ele escreveu essa frase na Bíblia, na antecapa, e muitas vezes ela criança, adolescente, ela viu essa frase escrita na Bíblia dele. E ela fala que não foi só uma frase, foi realmente um estilo de vida, que ele assumiu como um comportamento e uma atitude, se comover com as coisas que comovem o coração de Deus. Então, voltando a dizer o que eu falei no início, é muito comum, quando a gente está tratando esse tipo de assunto, a gente vê pessoas chorando e se comovendo. Quando nós falamos, a gente se comove também, né? E então eu sinto que esse é um assunto que comove o coração de Deus e ele nos afeta profundamente. Já passamos 4 anos da campanha, daqui a pouco já vamos completar 5, e a minha oração é que Deus possa continuar nos comovendo, possa continuar nos trazendo esse incômodo. E um incômodo que não fique só no incômodo, na paralisação, um incômodo que possa gerar ações e gerar frutos. Então, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos aqui a oportunidade de ouvir, compartilhar e sairmos daqui mais fortalecidos neste tema. Deus abençoe. Obrigado, Débora. Bom dia, irmãs, irmãos. Mais irmãs do que irmãos. Né? Você falar irmãs aqui só já está bem. Os homens se sintam contemplados. Tá bom? Porque geralmente o pessoal fala irmãos e as irmãs são incluídas. Né? Então a gente pode falar irmã aqui e os irmãos se sintam contemplados. Mas é muito bom estar aqui compartilhando esse momento, né, da Renas e da campanha Bola na Rede. Eu queria colocar duas questões. Uma é uma abordagem um pouco histórica, para a gente poder situar um pouco esse tema dentro de Renas. E a outra é um texto bíblico que me implica muito, que eu acho que, de alguma maneira, é uma motivação para a gente que está nesse tema. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está em Malaquias 4, é o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o último capítulo, o último versículo. Depois desse texto veio o silêncio. Né? Depois desse texto veio o silêncio, que foi só depois, com a vinda de João Batista, que se quebrou esse tempo de 400 anos de silêncio. O texto diz assim: eu vou ler numa tradução um pouco diferente, que é a tradução na linguagem, a mensagem do Eugênio Peterson. Diz assim: mas olhem também para frente. Estou enviando o profeta Elias para preparar o caminho para o grande dia do Eterno, o dia do julgamento decisivo. Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos e os filhos a olhar com respeito para os pais. Se eles se recusarem, eu virei e porei o país debaixo de maldição. Esse texto eu acho que ele é muito bonito, apesar de também ter aí uma maldição, mas ele tem uma profecia, que a vinda de João Batista, anunciando como o profeta Elias, e diz que uma das tarefas seria converter o coração dos pais aos filhos. Olha que interessante, né? De repente, o profeta diz que um dos sinais do Messias seria essa conversão de corações, né? Essa conversão de coração, de maneira que os filhos pudessem cuidar dos seus pais. Eu sou de uma cidade chamada Ipatinga, em Minas, e eu fui do primeiro Conselho Municipal da Criança lá, que foi um dos primeiros conselhos criados no Brasil. Logo depois que saiu o estatuto, o nosso conselho já veio em 92, por aí. E nós fizemos uma campanha, na época, que eu nunca esqueço, que dizia assim: família, lugar seguro de se viver. Foi uma campanha que a gente fez, que a nossa cidade, a minha cidade, ela é cortada por algumas rodovias que liga
Belo Horizonte, a Vitória, ou então para o Nordeste brasileiro. Então, há muito caminhão, há um tráfego muito grande na BR. E a gente, então, fez uma pesquisa e descobriu que havia muitas meninas sendo prostituídas nesse contexto da estrada. E a gente descobriu que a gente queria fortalecer a família para evitar esse tipo de abandono. E hoje, hoje eu fico pensando, eu até comento com uma companheira minha, uma senhora, Dona Ione, já bem velhinha, que a gente era parceiro lá nessa campanha. Dona Ione, hoje essa campanha, se a gente fosse fazer novamente, a gente deveria colocar algum ponto de interrogação, que a família é um dos lugares que mais acontece abuso contra a criança. É uma lástima isso, né? Isso é uma tragédia. O lugar que deveria ser o lugar mais seguro para a criança, o lugar onde ela deveria ser mais amada, aquelas pessoas que deveriam ensinar para a criança o amor, a confiança, o respeito. É justamente nesse lugar, nesse ambiente, é que começa a negligência, o abandono, o abuso, e de maneira que esse tipo de abandono e abuso, ele acaba desencadeando outros, né? Então, eu acho que nós teremos aí, como campanha Bola na Rede, uma tarefa muito grande, que você começa lidando com uma situação que é final, que é o turismo sexual e tudo, mas a gente tem que, de alguma maneira, eu creio, que nós vamos retornar aonde se origina o abuso e a exploração sexual, que é dentro de casa. Então, nós vamos ter que, de alguma maneira, porque nós temos muita capacidade para fazer isso como igreja, de tentar trabalhar com os pais, com a igreja, de maneira que as nossas casas, os nossos lares, seja o lugar mais seguro para as nossas crianças, e que, de maneira alguma, que nenhum lar cristão, a criança seja ameaçada. Porque uma pessoa que é ameaçada dentro da sua casa, imagina o desespero que é. Né? A casa é sinônimo de proteção, de aconchego, e de carinho, de cuidado. E se você perde justamente esse referencial, eu acho que está perdido, a coisa fica muito complicada. Só para terminar essa parte, eu tenho um filho que mora fora, e ele está com 18 anos hoje, ele foi com 17 anos. E aí a gente conversa todo dia, e ele era muito apegado com a gente, principalmente com a mãe dele, que eu viajo muito, e a mãe era aquela companheira muito no dia a dia. E ele dizia para mim assim, um desses dias que ele ligou: ó, pai, eu estou com muita saudade de casa. E o lugar que mais eu sinto, como se fosse na minha casa, é na igreja que eu estou. Que ele conseguiu uma igreja lá bem bacana, de muitos jovens, aí o pessoal tem apoiado muito ele. Então, ele disse assim, o lugar melhor que ele está nos Estados Unidos, falou, o melhor lugar que eu me sinto aqui é a igreja, porque me lembra a nossa casa. Né? Isso foi muito bacana, né? E porque, de alguma maneira, ele está indo, e no começo, quando ele chegou lá, eu fiquei procuro uma igreja, e eu sou metodista, mandando numa igreja metodista. A igreja metodista ele ia, só tinha velho lá, a igreja metodista lá, só tinha velho. Pai, essa igreja aqui não dá, pai, para ficar aqui, só tem velho aqui, ninguém me dá atenção. Aí ele conseguiu uma igreja que tem muito jovem, né? E ele acabou se descobrindo e se achando nesse lugar, né? Mas eu acho que um grande desafio nosso para Renas é a gente iniciar uma campanha também nesse sentido, para que os nossos lares sejam lugares onde as crianças se sintam protegidas, né? Então, isso dado, eu queria fazer um pouco do resgate. Quando surgiu a campanha Bola na Rede, como a Débora já colocou em Recife, a gente foi desafiado pelo Ronald, que é um missionário aqui. Colocou a plaquinha ali, Débora. Eu não vi levantando a plaquinha para você, não, viu? Puxa vida.
E aí a gente fez uma reunião, e essa reunião, por coincidência, foi no escritório da Visão Mundial em São Paulo, onde eu trabalhava na época. E eu falei assim, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é a gente... Não, senhora, 5 acabou? Estou marcando aqui, ó, 5 minutos. Elci, está perturbando. Nós vamos fazer isso com você, Elci. Aí, escuta só, rapidinho. E aí eu falei assim, gente, no Brasil, existe muita coisa que já foi feita na área do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. Desde a da década de 90, que vem um grupo trabalhando nisso. Teve uma CPI contra a exploração sexual, teve um livro do Gilberto de Mentai chamado Meninas à Noite, que denunciou a venda de meninas virgens lá nos garimpos do Pará, e a partir daí surgiu uma campanha, uma CPI, e a Visão Mundial atuou nesse início desse tempo. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é ver o que está sendo feito já no Brasil, para a gente não chegar como igreja pensando que a gente descobriu o ovo de Colombo e achar que nós vamos dar a solução para essa situação. Vamos ser humildes, vamos nos unir com as pessoas, vamos ver quem está fazendo o quê, e vamos nos colocar como igreja à disposição dessas pessoas para a gente formar. Eu me lembro que uma das reuniões que a gente teve da campanha, uma das primeiras reuniões, a gente estava planejando como atuar no dia 18 de maio, que vocês aí devem conhecer. E havia discussão, vamos fazer uma coisa só da Renas ou vamos nos unir com quem está fazendo? Eu fui muito incisivo, falar, gente, a gente tem que buscar as pessoas que estão fazendo alguma coisa, os órgãos públicos, e ver como que a gente pode mostrar para eles, a igreja brasileira está aqui pronta para ajudar nesse tema. E, graças a Deus, que a gente optou por esse caminho, quer dizer, não foi apenas eu, mas houve esse consenso, e esse eu acho que foi um caminho muito bom, porque isso, de alguma maneira, foi uma oportunidade de a gente dar testemunho para a cidade daquilo que nós estamos fazendo enquanto igreja nesse tema da violência e do abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, só para finalizar, nós abrimos um pouco esse caminho com o poder público. Hoje, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência conhece a campanha Bola na Rede. Eu pedi a senhora Angélica Goulart, que é a secretária, ela teve no último encontro Renas, lá em Curitiba, quem esteve lá talvez presenciou, e elogiou muito a campanha. O Unicef está conosco, buscando apoio. Fizemos uma apresentação do resultado da campanha no Rio, tiveram presente. Enfim, a gente, de alguma maneira, a gente inseriu essa agenda para a igreja nesse meio público, que eu acho que é uma oportunidade da gente dar testemunho daquilo que Deus tem feito no nosso meio. Mas eu queria, então, deixar esse desafio que nós temos de trabalhar com as nossas igrejas o fortalecimento das famílias, de maneira que as crianças não cheguem aí para a rua para serem abusadas sexualmente ou qualquer outro tipo de violência. Obrigado. E olha que eu costumo pedir o meu tempo em dobro, porque eu sou gago. Aí, gente, não é desculpa, é justiça, né? Eu sou gago, deveria ter mais tempo, mas tudo bem. Obrigada, Débora. Obrigada, Wellington. Eu queria agora chamar aqui a Luciana, falar um pouquinho da Luciana Falcão. Ela é coordenadora do projeto Calçada, da LifeWords. Ela é coordenadora do projeto no Brasil. Ela é ministra de Educação Cristã.